formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está criando um banco internacional para financiar projetos de desenvolvimento. Para falar sobre o assunto, o Conexão Internacional convidou o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil, Carlos Cozendey, membro da equipe que representa o país nas negociações para a implantação do banco. Olá, secretário. Seja bem-vindo ao Conexão Internacional. Secretário, então, como é que vai funcionar esse Banco do BRICS? Você já tem as linhas gerais, se, por exemplo, haverá, como é que vai ser o controle desse banco, se haverá participação de outras nações? O banco inicialmente vai ser formado apenas pelos países do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele está pensado como um banco direcionado a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nossa ideia, principalmente do Brasil, é que esse aspecto de desenvolvimento sustentável faça parte dos projetos desde o início, né? Mas ele é um banco de projetos, né? Não é um banco que vai, por exemplo, como o Banco Mundial, ter aspectos de política, de desenvolvimento, de política de desenvolvimento, vai ser mais voltado para ações específicas em torno a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O acordo está sendo negociado, né? A ideia é que o tratado que cria o banco seja assinado agora na cúpula dos BRICS em Fortaleza, em julho. Então, ele não rivaliza com o Banco Mundial? Ele atua em complementariedade ao Banco Mundial, ao BID e aos outros bancos de desenvolvimento regionais. As necessidades de financiamento para a infraestrutura são muito grandes, a gente está vendo isso no Brasil, mas também a mesma realidade dos outros países em desenvolvimento. E há recursos no mundo, mas há dificuldade de canalizar esses recursos para os projetos de desenvolvimento. Então, o banco atua fazendo esse papel de intermediário, complementando esses outros bancos que já existem. Então, ele não vai atender somente aos países do BRICS, mas também a outros países em desenvolvimento. A ideia é que, embora inicialmente os membros sejam só o BRICS, depois ele vai estar aberto para outros países e vai poder realizar projetos nos BRICS e em outros países emergentes em desenvolvimento. E vocês já podem adiantar um pouco como é que vai ser a organização desse banco, como é que vai ser, por exemplo, o controle, se haverá um rodízio entre os países na liderança do banco? Ele tem uma estrutura clássica de banco multilateral, ou seja, existe um conselho de governadores, que são os ministros dos países que participam, depois um conselho de administração e uma secretaria, uma gerência, né, que vai dirigir o cotidiano do banco. O presidente do banco vai ser rotativo entre os países dos BRICS a cada 5 anos, ou seja, o presidente vai ter um mandato de 5 anos e depois virá um representante de outro país dos BRICS e assim sucessivamente, né? Ainda, como em todos os bancos e como nas sociedades por ação, né, o número de ações que você tem indica qual é a sua participação no poder de voto nas decisões do banco. A posição do Brasil é que inicialmente entre os 5 BRICS, cada um deles tem o mesmo poder de voto e, portanto, a mesma participação no capital do banco. Mas isso já está fechado? Isso está ainda em negociação, mas é o mais provável. Mas até a cúpula deve estar acertado. Sim, a ideia é justamente que daqui até a cúpula no meio de julho, a gente conclua todos os detalhes que ainda faltam para fechar a negociação. E já se sabe se o banco começa a funcionar já em 2015, 2016? Qual a previsão? Aí depende da aprovação pelos parlamentos, né? Ele é um tratado internacional, ele vai aos parlamentos que terão que aprovar esse banco. Os países, então, uma vez feita a ratificação, farão a capitalização, né, suas contribuições ao banco. E aí, então, ele começa a se implantar fisicamente, porque o banco, obviamente, tem uma secretaria, uma gerência que vai estar instalada numa sede que ainda não foi definida, mas isso vai levar ainda um tempo até a primeira operação. Ou seja, nós levaríamos pelo menos uns 2 anos entre a aprovação nos congressos e implementação até sair o primeiro empréstimo. Em que moeda as transações vão ser feitas? As contas do banco são feitas em dólar, que é a moeda mais utilizada internacionalmente, mas ele vai poder operar com moedas locais também, ou seja,
se o projeto é no Brasil, o banco pode emprestar em reais, desde que ele faça captações também nessa moeda ou tenha como cobrir esses valores. Bom, o entendimento é que o desinteresse dos países ricos, vamos dizer assim, em reformar as instituições financeiras internacionais conhecidas como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, é que motivou a criação do Banco do BRICS. Primeiro, é isso mesmo? E como esse banco pode ajudar na construção de um cenário internacional mais multilateral? Veja, como eu falei, as necessidades nessa área de infraestrutura e desenvolvimento sustentável são muito grandes. E os bancos multilaterais atualmente existentes não dão conta disso. No caso do Banco Mundial especificamente, foi feita uma nova capitalização na época da crise, né? Mas desde então os países desenvolvidos que hoje controlam o banco deixaram muito claro que não pretendem fazer outra capitalização tão cedo. Então a capacidade de aumentar empréstimos do Banco Mundial, ela está atingindo um certo limite. No caso de países como o Brasil, ela já está quase no limite, né? O banco estabelece um limite de empréstimos por país, para não concentrar os empréstimos muito num país. O Brasil já está quase batendo nesse teto. Então, e é a mesma situação dos outros países do BRICS. Então, o banco surge como uma complementação ao Banco Mundial. Agora, é claro que também fará uma certa competição, e um pouco de competição nunca é mal, né? Você motivar os outros bancos de desenvolvimento a também serem mais ágeis, mais rápidos, mais eficientes. Agora, como é que esse banco pode ajudar a fortalecer o comércio intra-BRICS? Veja, ele não é um banco de promoção do comércio diretamente, né? Ele está voltado, como eu mencionei, para projetos. Então, projetos de infraestrutura, estradas, pontes, rodovias, hidrelétricas. E, nesse sentido, é claro que os países dos BRICS vão participar desses projetos fornecendo os produtos, as empresas vão participar das licitações e aí, portanto, há oportunidades também de desenvolvimento comercial, embora não seja o objetivo do banco financiar o comércio. Agora, é um bom momento para a abertura desse banco, já que vamos ter eleições aqui no Brasil, a África do Sul também, a Índia, a Rússia está passando por esse momento de agitação por conta da crise da Ucrânia. É um bom momento. Eu acho que os objetivos aí, sobretudo do banco, eles são de médio e longo prazo. Nós estamos falando de projetos realmente de longo prazo e de necessidade de longo prazo. Então, as questões conjunturais não deveriam influenciar a importância que a criação do banco tem para cada um desses países. São todos países que têm crescido a sua participação na economia mundial. Ninguém espera que esse movimento de maior participação na economia mundial por parte desses países se detenha, ao contrário, eles devem continuar ampliando a sua presença global. Portanto, é um projeto que se encaixa naturalmente no desenvolvimento desses países no cenário internacional. Agora, rapidamente, secretário, quais são as perspectivas em relação ao banco para a cúpula de Fortaleza? Nós esperamos que na cúpula o tratado seja assinado, o tratado que cria o banco, portanto, estamos trabalhando bem fortemente, o texto já está bastante perto de um texto final, né? Existem algumas questões importantes que ainda têm que ser decididas, como onde vai ser a sede do banco, que país vai ter a primeira presidência do banco, mas nós estamos confiantes e acredito que todos os países têm a vontade firme, têm manifestado isso nas negociações, de concluir as negociações para que isso seja realmente assinado em Fortaleza. Certo. Então, a cúpula de Fortaleza, só para lembrar, 15 de julho. É o que está previsto. Em Fortaleza, aqui no Nordeste do Brasil. Exatamente. Muito obrigada, secretária, pela sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente, o tempo é curto, mas eu conto com a participação do senhor também em outro programa para a gente conversar sobre o Fundo de Reservas do BRICS agora, que também deve ser um tema que vai ser tratado na cúpula de julho. Perfeitamente, é um prazer. Acho que é importante a gente sempre esclarecer o que está acontecendo e reforçar essa participação do Brasil no cenário internacional. Certo. E você que está nos assistindo, continue acompanhando a programação da TV Brasil Internacional. Até um próximo encontro.